Salve, salve! Tá começando agora mais um Aos Fatos, o quadro do Política da Cabeça em que nós discutimos os tópicos de política de forma mais solta, mais opinativa. Eu sou Davi Carvalho, cientista político e pesquisador, e aqui estou sempre acompanhado, além do camaradinha Tito, do geógrafo, mestre em Relações Internacionais e, principalmente, mestre cervejeiro, o inoxidável Simas. Salve, camaradas! E neste vídeo nós vamos discutir o fato de que ao menos parte do bolsonarismo se converteu numa seita. Isso mesmo. O que você vai ver nesse vídeo? Nós vamos apresentar, à luz da ciência social tradicional e também das ciências cognitivas mais modernas, alguns aspectos que tentam explicar esse fenômeno. Mas antes disso, claro, larga seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho e ajude o Política na Cabeça em sua missão de tentar levar algum esclarecimento sobre o que está acontecendo na política, no Brasil e no mundo. Então olha só, se você tem acompanhado minimamente as manifestações dos bolsonaristas Brasil afora, provavelmente você já notou, principalmente em relação a essa galera indo para frente dos quartéis, o comportamento de seita ao qual eles aderiram. É ou não é? Inicialmente, eu quero destacar aqui um aspecto estético. Já repararam como o motivo da indumentária, das roupas e dos acessórios é sempre a bandeira nacional, o verde e amarelo? E isso não é à toa, é uma ideia importada. A extrema-direita tem feito isso no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos. Se você comparar com o trumpismo, é exatamente a mesma coisa que tem acontecido aqui. Mas esse é só um aspecto de um fenômeno complexo, é ou não é, Simas? Pois é, Davi, eu vou até começar aqui trazendo um dos grandes autores da atualidade, que é o historiador israelense Yuval Harari. Ele tem aquele livro brilhante, best-seller Sapiens, fazendo aniversário aí de 10 anos, quem não leu ainda dá tempo. Esse livro é uma tentativa bastante ambiciosa de contar a história da humanidade em um livro, como ele bem brinca lá, é uma breve história, mas esse livro traz uma novidade muito interessante, dentre outras, que é a ideia de que o ser humano é uma espécie muito singular por uma questão específica, a sua capacidade de imaginar e principalmente de compartilhar a sua imaginação, compartilhar ficções, compartilhar realidades imaginárias. Isso é realmente uma coisa muito singular, e quando a gente vê uma manifestação como essa, é exatamente essa sensação que a gente tem. No bolsonarismo radical, nesses grupos que estão lá na rua, existe uma grande realidade compartilhada, ficcional, ela não é verdadeira. Mas é tanta gente acreditando e acreditando tanto que funciona como se fosse verdade. A própria ideia de nação, né? O Harari coloca como uma ficção. Perfeito, muito bem lembrado. E essa galera patriótica. Para o Harari, aliás, tudo é ficção. Desde as religiões até o Estado moderno, né? Que obedecer às leis. As leis não existem, as leis são abstrações. Até o socialismo, o comunismo, a democracia, o nazismo e, por que não, agora esse tipo de manifestação. Sem dúvida. Inclusive as pessoas que estão lá, elas estão convictas de que elas representam o Brasil. Sim. Por isso se aponta muito bem essa coisa da estética. Elas tomaram isso para elas são o Brasil. O resto é uma minoria. Acham que são maioria. Acham que são maioria, acham que são 80%. E realmente, para quem imagina isso e muita gente compartilhando esse mesmo delírio, vamos dizer, ele se torna praticamente realidade. Né? E do caso específico do bolsonarismo, Simas, já que o nosso tema é esse comportamento de seita, eu acho que vale a pena apontar um aspecto de afirmação e um de negação desse pessoal, né? A afirmação está no aspecto da idolatria mesmo, que foi em relação ao Bolsonaro e ainda é em grande medida, mas me parece cada vez menos, e é cada vez mais em relação às Forças Armadas. Não é? Parece que tem havido uma migração aí da idolatria em relação ao Bolsonaro para as Forças Armadas, até porque por um vacilo dele mesmo, né? Derrotado, não imaginava que ia perder, sim. Mais um alucinado ideológico que não vislumbrou a derrota vindo, não aceita, ficou lá deprimido, cadê o Bolsonaro? O sujeito sumiu, parece que nem está governando o país. E essa extrema-direita está um tanto órfã. E aí vai para frente dos quartéis e idolatra as Forças Armadas. Mas no aspecto da negação, nós temos um problema um pouco mais grave. Porque sim, eles odeiam Lula, o PT e a esquerda. Mas a negação dessa extrema-direita, Simas, é em relação ao que eles chamam de sistema, que seria influenciado pela esquerda, mas é um pouco mais amplo do que a esquerda. Eles detestam e estão combatendo o sistema.
Hoje, esse sistema na cabeça deles, claro, sempre fundamental deixar isso apontado, né, na visão do bolsonarista ali, com o comportamento de seita, esse sistema inclui grandes fatias do judiciário, notadamente o STF, o Supremo Tribunal Federal, e dentro dele, e aí como um spin-off ali do STF, o TSE, comandado hoje pelo Alexandre de Moraes. Então a personificação do sistema é o Alexandre de Moraes. Pois é. Então, idolatria em relação às Forças Armadas de um lado e o ódio em relação ao sistema do outro. Esses são 2 pontos do comportamento de seita configurado. Perfeitamente. E aí mais um aspecto que o Harari aponta, a capacidade incrível do ser humano acomodar contradições na sua mente. Se você olhar bem, o Supremo foi implacável e fundamental para prender inúmeros petistas alguns anos atrás. De repente o Supremo virou petista. Tá mancomunado. O próprio Alexandre de Moraes, indicado pelo Temer, longe, faraway de ser um esquerdista, né? Perfeitamente, mas a crença coletiva é muito forte, né? O que é aquela cena dos caras cantando o hino nacional para um pneu? É uma situação de um delírio coletivo que se torna realidade. Pois é. Mas eu acho que vai um pouco além disso, porque existe uma carga muito grande de messianismo nessa história. Esse é um comportamento que a gente vê em várias sociedades, mas no Brasil ele é muito forte. A ideia de uma pessoa, um grupo, uma instituição que são puros, que são incorruptíveis, que são imaculados e que podem, num golpe de força, redimir o país. Ou num passe de mágica, redimir o país. Verdadeiro herói. Um verdadeiro herói, exatamente. Mas não à toa chamam esse cara de mito, né? Isso, perfeito. As pessoas que chamam de mito têm bem essa ideia. Ele é o cara que vai transformar, e só não fez até agora porque o sistema não deixou. Interessante notar que esse não é um pensamento exclusivo da extrema-direita. A gente tem um pouco, em alguns setores do lulismo, isso também, a ideia de que o Lula era um messias, um cara que ia transformar o Brasil radicalmente, fez boas medidas, cometeu bastante erros também, bastante equívocos. Quem apontou isso foi o Chico de Oliveira, que aproximou a devoção ao Lula lá na ocasião da sua primeira eleição, a ideia de sebastianismo. Verdade. Relembrando aquele mito salvacionista messiânico de que o rei Dom Sebastião voltaria de uma batalha lá em Alcácer Quibir para redimir a população. Gostei da referência histórica. Essa ficou bonita. Século XVI, né, que ele morre em batalha contra os mouros. Pois é, contra os mouros. E aí voltaria a salvar. Pois é, essa ideia que também estava lá no Arraial de Canudos, que é uma experiência de messianismo, Antônio Conselheiro, uma suposta redenção. Então a gente vê esse comportamento muito forte, primeiro no Bolsonaro, e o Bolsonaro, você apontou bem, não estava pronto para perder, ele não contava com isso realmente, parte desse ciclo de elaborar uma realidade imaginada, ele foi traído pelos fatos, e agora a gente vê isso migrar para as Forças Armadas, a ideia de que as Forças Armadas são incorruptíveis, são super boas administradoras e que podem resolver os problemas do país num passe de mágica. É importante frisar isso, Simas, né, da gente pontuar com ênfase das Forças Armadas, porque é o seguinte, um pouco menos de 10 anos atrás, nas manifestações em 2013, já tinha gente aqui e ali com faixas de intervenção das Forças Armadas, mas aquilo soava como algo absolutamente surreal. É verdade. Era muito criticado, e agora essa fatia que atua como seita do bolsonarismo está meio que normalizando a coisa. Com certeza, cada vez mais. É impressionante como vai se tornando uma coisa assim, corriqueira, aceitável. E passa uma ideia extremamente simplista de realidade, de que um grupo pode salvar o Brasil dos seus problemas tão complexos, acumulados. A única intervenção capaz disso seria a intervenção divina. Mas essa está um pouco mais difícil. Mais difícil de acontecer. Mas por que disso na atualidade, sim? Mas fico pensando. Essa é uma grande questão. Eu acho que quem ajuda a entender, eu não vou dizer que ele explica 100%, mas ele dá uma contribuição fundamental, é o grande sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Porque o Bauman tem uma leitura muito interessante de que a partir dos anos 90 a gente deixa o mundo moderno e entra num mundo globalizado
pós-moderno, ele vai Da usar modernidade líquida. modernidade líquida, né? Ele prefere esse termo, até ele vai começar com modernidade fluida, vai plasmando esse termo para tentar entender o que é esse mundo que emerge após a Guerra Fria. E qual seria, segundo Bauman, a questão que poderia nos ajudar interpretar essa charada? Ele diz que com a globalização se acirra um conflito inerente à espécie humana entre o desejo por liberdade e o desejo por segurança. Então ele vai dizer que até o término desse período que ele chama de moderno, até o final dos anos 80, a segurança era mais forte do que a liberdade. Então tínhamos Estado forte, tínhamos empregos seguros, tínhamos o Fordismo como modelo de produção. Então eu tinha um emprego que eu ia ficar 40 anos e me aposentar para o resto da vida. De repente, seria a modernidade sólida. A modernidade sólida, a modernidade original. De repente o mundo vai mudando, vai se globalizando, as fronteiras valem menos, o comunismo não existe mais, o fascismo já morreu. E as religiões perderam espaço, as pessoas trocam de emprego, trocam de relacionamento, quer dizer, passamos a viver uma realidade extremamente livre, extremamente fluida. Só que isso nos esvazia da outra variável que é a segurança. Então as pessoas começam a se sentir perdidas, sem identidade, sem segurança, e começam a clamar por isso. Na forma da luta por fronteira forte, na forma da luta pela nação, ou até na forma da luta pelo fascismo. E aí você vê nisso uma conexão entre essa visão e esse comportamento de seita do bolsonarismo. Perfeito, eu vejo nessas pessoas que se sentem à margem do Brasil de alguma forma. Isso não aconteceu durante o período militar, por exemplo, também? Muito menos, né? As grandes ideologias vinham perdendo espaço, a gente tinha pelo menos um sentimento de pertencimento à coisa maior que era muito ligado à ideia de nação. Tá. A ficção da nação. E com a globalização, a ideia de nação perde muita força. Então, eu não sou mais o brasileiro, eu não sou mais o americano. Quem eu sou? Eu fico pensando aqui, Simas, que talvez a força dessa perspectiva ela esteja mais ligada ao contexto norte-americano e, quiçá, o europeu. No caso dessa galera do bolsonarismo, né, com essa atitude de seita, com esse comportamento de seita, eu tenho a impressão que a psicologia do tribalismo ajuda a entender um pouco melhor. Porque vai apontar que esses drivers já estavam instalados nos humanos desde sempre, eles estão em todos, mas com o contexto histórico favorável, eles afloram. Sim. E por que eu estou apontando isso? Porque seres humanos são super pródigos, assim, muito bons em criarem tribos. E aí, mais uma vez, por que eu digo isso? Se você comparar com o que está acontecendo agora, né, e as pessoas tendem a ficar muito chocadas com esse comportamento desses bolsonaristas. Mas se a gente comparar, por exemplo, com briga de estádio entre torcidas, em que a galera se pega ali na briga, e inclusive levando à morte de alguns deles, pelo simples fato de estarem vestidos de camisetas diferentes, me parece que a psicologia do tribalismo tem algo a dizer sobre isso, que vai além do aspecto estritamente histórico. Nossa, né, muito que o bem. Bauman vai apontar aí na modernidade líquida. Muito bem observada essa comparação que você faz aí, porque o comportamento é muito semelhante. Os jogadores de futebol estão lá ganhando o dinheiro deles, ganhando ou perdendo também não muda muita coisa, eles vão festejar, eles vão pra balada, e o torcedor está lá se matando. Literalmente se matando. Não, realmente, existe algo de fortemente tribal nisso. Mas acho que é mais nesse caminho de que o Bauman aponta o porquê deste momento a gente vê aflorar essa busca, né? Porque é tribal mesmo, eu preciso de uma identidade. Só que eu perdi aquela identidade que eu tinha no passado. Do emprego, das relações próximas, da nação. E agora eu busco uma nova, eu preciso reinventar esta Não entendi tribo. O ponto, como isso ajudaria a compreender esse fenômeno. Né? E a sua eclosão atual, especificamente. Sim. Mas tem aí mais um fator cognitivo, que eu acho que as ciências cognitivas podem ajudar a entender, que é a negação do resultado eleitoral. Sim. Esse pessoal entra na chamada dissonância cognitiva, que é basicamente, para resumir aqui, quando a gente tem uma crença muito forte e uma evidência qualquer, que pode ser dada por uma informação dada por alguém, mas também pela própria realidade, entram em contradição. E a pessoa dá esse parafuso de tentar arrumar uma saída, porque a dissonância é uma espécie de dor psicológica. O indivíduo precisa resolver aquilo.
É provavelmente o que aconteceu com o próprio presidente, porque Também acho. é incrível que, à luz de tantas pesquisas, Tá lá ele não tenha feito nenhum plano para a derrota. Pois é. É muito curioso. Acho que até os seguidores esperavam alguma posição e ele tá completamente perdido, está completamente isolado. Eu já tinha visto isso no Trump. Tem uma imagem do Trump depois que saiu o resultado jogando golfe, ele está com uma cara... A cara parece desfigurada, ele está inconformado. Aquilo realmente... Situação de dissonância extrema. Dissonância o cara cognitiva. não consegue entender o que está acontecendo. Pois é, aceitar, entender, digerir. Você veja, foram quase 50 horas de silêncio até o Bolsonaro se manifestar. E aí sai aquele discurso broxado, né, do imbrochável, que aliás nós apontamos no último vídeo. Se você não viu ainda, assista aqui no card, justamente sobre o pós-segundo turno, e esse comportamento tribal dessa ala bolsonarista, me parece, sim, mas que ele tende a continuar. Né? Pode ser. Essa é outra discussão, como é que isso vai se desenrolar durante o governo Lula de fato? Pode ser, é uma grande questão. Eu já acho que não, eu já acho que a gente tende até aquilo que o Flávio Dino me parece que apontou bem, que é um certo decantamento do bolsonarismo. Vai ficar aquela ala mais radical, mais ideológica, mas parte do grupo também começa a ser confrontada com a realidade. Tanto com a realidade prática, né? Chega lá a notícia que o Alexandre de Moraes foi preso e o cara vai ver, não foi preso. Sim. Quanto outros aspectos da realidade começam a impactar. O empresário bolsonarista começa a não receber produto e ter prejuízo. No caso dos caminhoneiros, isso daí caminhou rapidamente para a resolução por essa via. Né? Por outro lado, é claro que existe uma turma afeita àquela teoria da conspiração, né, que vai até o fim defender essas ideias. E de novo vale a comparação com os Estados Unidos e o trumpismo. Eu sempre faço essa comparação. Dei entrevista para o excelente podcast Escafandro, lá citei isso novamente, como essa comparação de trumpismo e bolsonarismo ela funciona em muitos aspectos. Certo. E lá vejo o dado que é assustador. Mais da metade do Partido Republicano absolutamente contaminado pelo trumpismo, mais da metade dos republicanos acreditam que houve fraude nas eleições. Nossa. E isso foi o Trump que tirou da cachola, ele e os seguidores mais radicais. E o Partido Republicano, que é heterogêneo, está cada vez mais trumpista, e isso é preocupante. Perfeito, né? Perfeito. No caso da direita brasileira, o quão bolsonarista ela vai continuar sendo, né, a partir do governo Lula de fato. É uma grande questão, mas o tribalismo ele é reforçado por essa postura conspiracionista. Eu gosto muito da análise do psicanalista Conrado Caligares. Ele diz que as teorias de conspiração, elas agregam porque a pessoa começa a se sentir diferente, especial. É um elemento de identidade. Então eu começo a achar, olha, a Terra é plana, mas poucos sabem. A massa acha que a Terra é esférica, mas eu pertenço a um clube seleto. E me parece que um segmento radicalizado do bolsonarismo vai se caminhar para isso. Vai por essa via. Mas aí sim, a gente está levantando alguns elementos para tentar entender o fenômeno desta ala mais radicalizada do bolsonarismo, mas é preciso apontar também um pessoal que tem indicado numa via muito equivocada, no meu entendimento, que é a de patologizar esse movimento. De considerar que esse pessoal tem problemas mentais. E, gente, são duas coisas diferentes. Extrema-direita ou fascismo, e a gente pode sim usar o termo fascismo, porque a língua é viva, e comumente usamos já há um bom tempo o termo fascista para aquele extremista de direita, principalmente o que pede intervenção militar. Esse pessoal não quer a intervenção militar porque os militares seriam tecnicamente superiores ou porque tem bons conhecimentos de governança pública, nada disso. Eles querem a supressão violenta do outro lado. E o nome disso é fascismo. Não é assim? Isso, a erradicação do outro. Exato. E aí tem muita gente indo pela via de apontar isso como um problema mental desse comportamento de seita. E não é isso. Bem lembrado. Tem muita gente aí que são profissionais bem-sucedidos, levam vidas absolutamente normais, mas estão ali radicalizados em função do tribalismo, da dissonância que está pegando no momento, e claro, né, do contexto histórico. Parece loucura, mas não é. É um enorme equívoco. Até porque se fosse isso, né, seria muito mais fácil resolver. Era tratamento, remédio. Mas é mais complicado. Mais complicado. Mas a minha esperança passa por essa ideia de que
os fatos que estão acontecendo estão expondo os próprios membros a um constrangimento, algum tipo, tanto um constrangimento prático como esse do empresário ou da pessoa que quer ir trabalhar e não consegue ou quer voltar para casa, quanto o constrangimento moral mesmo. É o hino cantado pelo pneu, é o tiozinho marchando totalmente patético, é o outro que chuta um carro e quebra o pé. Então eu realmente espero que esse conflito com a realidade, esse choque, essa dissonância traga uma grande parte da população à normalidade. Sim, eu acho que é por essa via mesmo. Mas isso dá uma conversa inteira em cima. A gente vai como voltar sair esse tema. dessa encruzilhada histórica. Vamos como voltar. Desradicalizar essa galera. Vale voltar ao tema, conversa inteira. É isso ou não é? Sobre este ponto aqui, você tem algo a acrescentar? Mais uma vez a gente aprende, não dá para reduzir fenômenos complexos a uma explicação simplória. A gente tem muitos elementos aí em jogo. Passa pela biologia, passa pelo comportamento, passa pela sociedade contemporânea. Pelo contexto histórico. Tudo isso junto. Acho que essa é a grande lição. E foi o que a gente tentou fazer aqui, né? Levantar alguns elementos sem dar respostas definitivas, o que não nos caberia em absoluto e violaria uma perspectiva científica, inclusive. Acima de tudo. É ou não é? E aí eu espero que vocês tenham gostado, mas antes de partir, claro, tenho que te pedir, larga seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho e ajude o Política na Cabeça, é ou não é, Simas? E nossa missão de tentar levar algum esclarecimento sobre o que está acontecendo na política, no Brasil principalmente, mas também no mundo todo.